Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. É claro que é sobre tecnologia. Aliás, é sobre celular. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Ronay. Celular o que, Cora? Dobrável, da Motorola dessa vez. Da Motorola dessa vez. Começamos a ter variedade, então. Razr 40 Ultra. A gente está com ele. Vem. Cora, eu tô vendo dobrado ou você tá com dois celulares dobráveis em cima da mesa? Você está vendo totalmente certo. Então não é a cerveja de ontem não, né? Não, são dois telefones dobráveis. Mas são diferentes. Pois é, porque esse daqui, esse lilás, é o meu telefone que eu já venho usando há vários meses, é o Samsung Flip. E este aqui é o Motorola Razr. Motorola Razr foi anunciado na semana passada. Esse Razr 40 Ultra, o Razr já existe, quer dizer, a primeira empresa a fazer um telefone dobrável, na verdade, foi a Motorola, com aquele primeiro Razr, lembra? Claro que eu lembro. Lá antigamente, né? Pré-smartphones. E eles fizeram um Razr na nova geração, já smartphone, e também conseguiram sair com alguns meses de antecedência em relação à Samsung. Agora, eles estão com dois modelos dobráveis que eles lançaram essa semana, devem chegar aqui ao Brasil em coisa de, no máximo, um mês, 15 dias, um mês. E é um produto altamente competitivo e tem vários detalhes curiosos nessa história. Então, eu vou começar a história desde o começo. Por favor. Porque, olha, para quem não está vendo, para quem está só ouvindo a gente, os dois aparelhos têm um tamanho muito parecido. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma altura, mais ou menos a mesma largura, mas há uma diferença que salta aos olhos de um para o outro, que é a Motorola aproveitou toda a superfície do aparelho para fazer uma tela externa no lado dobrado. No da Samsung é só a metade da superfície. Uhum. É verdade que esse aparelho aqui é do ano passado, nós ainda não sabemos o que a Samsung vai trazer. Mas esse detalhe de ter uma tela externa desse tamanho significa que aqui, de fato, você já tem uma tela externa que é perfeitamente usável no teu telefone dobrável. Aquela tela externa do Samsung, que é só a metade, portanto, seria um quarto de telefone, né? Se você pegasse um telefone inteiramente aberto, ela é boa para notificações e é boa para você controlar a música, basicamente, sem precisar abrir o telefone para ver a hora, para ver clima, mas não há muita coisa que você possa fazer lá. Com essa daqui você pode fazer muita coisa. Você pode chamar o Uber, você pode usar calculadora, você pode usar qualquer aplicativo, na verdade. Depende do que você quer. E aí, tem uma coisa que vai acabar acontecendo, fatalmente, que é você vai começar a abrir menos o teu telefone. Ah, que interessante. E qual é a vantagem de abrir menos o telefone? É que você vai cair menos nas armadilhas que a gente cai quando a gente está com o telefone aberto. Abrir a rede social. Exatamente, exatamente. Eu tenho essa experiência já com o Samsung. No começo, eu achei que eu gostava desse fator de dobra de telefone pela praticidade, pelo tamanho, mas uma coisa que eu não me dei conta foi como o meu uso de telefone estava sendo otimizado também. Uhum.
E olha que aquela telinha ali é muito menos prática do que essa. Aquela ali é um quebra-galho. Aqui é uma tela. Aqui realmente é uma tela. Não há muito que você possa fazer em termos de variação num formato desses, né? Tamanho de tela externa, onde você põe as lentes da câmera vou tentar mostrar aqui para vocês no da Samsung, uma lente em cima da outra, no da Motorola, uma lente ao lado da outra. Enfim, são pequenas mudanças. O tipo de tela é exatamente igual. São telas que têm um nome muito sofisticado, mas que se eu disser para vocês que me parecem plástico, no fundo, aqui, eu sei que isso é uma espécie de crime tecnológico, dizer que isso é uma tela de plástico, mas é o que é. E tem uma coisa muito prática, porque isso aqui, quando cai, não quebra a tela, né? Uhum. Bom, olha, é uma tela linda, a marca da dobra é menos visível do que a da Samsung. É muito, muito leve, com ele ligado, você absolutamente não repara mais. Entendi. Você realmente não vê. Os parâmetros dele, todos os specs, são altíssimos. Celular premium, né? É um celular premium. Terá um preço de celular premium que ainda não foi divulgado. Mas, mais interessante até do que esse modelo, está aqui na minha mão, que tem essa tela que eu acho que é uma diferença notável, importante, que vai fazer frente à Samsung. Eu adoro isso, porque eu acho que quanto mais concorrência a gente tem, melhores produtos a gente tem. Então, eu gosto muito de ver que a Samsung agora vai ter que correr atrás desse tamanho de tela. O segundo modelo que a Motorola lançou, que é o Razr 40 sem Ultra, só 40, de uma certa maneira acho mais importante do que esse aqui. Porque vai ser um aparelho mais barato. Uhum. Porque esse elemento de tela externa encarece muito o telefone, seja ela grandona, seja ela menor. O Razr 40 é apenas um telefone que dobra. Então, se você tem um orçamento mais apertado e quer um telefone que dobra, você vai poder ter. Então, eu acho que ele vai fazer muito pelo formato. E aí, de novo, eu acho importante ter o formato. Você começa a popularizar, né? Popularizado, porque os preços caem, porque fica mais acessível, porque começa, inclusive, a ter muita gente desenvolvendo coisas interessantes que usam. Agora, Cora, mais cedo você estava me falando da coisa de como a Motorola está trabalhando com gestos, né? A Motorola sempre trabalhou com gestos. Muito, pois é. Todos os gestos da Motorola estão aqui. Então, se eu sacudo a mão assim, eu ligo a câmera. Se eu faço duas sacudidas assim, eu ligo a lanterna, que aqui a gente não pode ver porque, no caso, ele está fechado. Mas, para tirar a foto, eu posso dizer X, eu posso abrir a mão, eu posso sorrir. Tudo isso ele vai interpretar como um convite a uma como foto. Um convite a uma foto. Então, você pode fazer aquela coisa de botar em cima da mesa esse telefone usando a câmera interna, que, aliás, tem mais pixels do que a de fora. Você pode botar isso em cima da mesa, em um lugar qualquer. Você corre para ficar junto com o pessoal e aí você faz... Ele dispensa o tripé, né? Ele dispensa o tripé. Aquele também dispensa, mas aqui, se você fizer assim, ou disser X, ele vai fazer a tua foto. Ah, que legal. E ele tem... Eu ainda não sei tudo a respeito dele, não, porque eu estou com esse telefone desde ontem. As primeiras coisas que eu comecei a ver dele não tem 24 horas, de modo que ainda temos muito a conviver um com o outro e eu ainda tenho muito a aprender com ele. Mas ele tem um formato também quase de camcorder, sabe? Que você pode sair fazendo um vídeo, segurando ele assim, vendo aqui. Ah, entendi. E, ao mesmo tempo,
vai estar mostrando aqui também, de modo que a pessoa que você está filmando, ela vai poder se ver Entendi. na tua tela externa e ver se ela está saindo legal, ter um feedback para o que está acontecendo. Olha, tem tanta possibilidade um telefone dobrável que eu não entendo mais por que alguém pode querer um telefone que não dobra. E eu estou achando muito interessante. Esse telefone não saiu pela primeira vez aqui no Brasil, ele foi lançado na China há uns 10 dias atrás e esgotou. Nossa. Tinha 10 mil unidades, não é muita coisa em termos de vendas, não sei o quê, mas é muita coisa para um formato Claro, claro. e para um telefone que não é barato, nem lá na China. Ele saiu no mesmo dia, ele vendeu as 10 mil unidades. Mas é bastante impressionante ainda assim, né? É. E tem uma coisa que eu gosto muito na Motorola, que é o melhor Android, né, Clara? É, disparado melhor. Talvez concorrendo com o Pixel da própria Google. Eles estão pau a pau. É. O Pixel tem uma vantagem que tem super câmeras. Né? É um telefone cujo o ponto de venda, o forte de venda, é ter a melhor câmera possível. Nesse aspecto, ele é concorrência para a Samsung, para a Apple, para as câmeras top do mercado. Mas o sistema operacional limpo da Motorola eu acho sensacional. E eu gosto mais do sistema na Motorola do que no Pixel, porque eu gosto muito dos gestos da Motorola. Certo. A ideia de você trabalhar com... Olha, essa coisa de você fazer assim e ligar a câmera, eu acho fundamental. É uma coisa que fica tão natural em você que eu usei Motorola direto como meu telefone principal muitos e muitos anos. Toda vez que eu mudava para algum outro telefone, eu pegava outro telefone e a primeira coisa que eu fazia era sacudir. E aí eu ficava muito amargurada de não conseguir ligar a câmera. Porque isso, quando você tem gato ou você tem criança pequena... É ter o acesso rápido, né? É a forma mais rápida de botar a câmera funcionando. O Vitor, meu sócio, o CEO aqui do meio, ele só usa Motorola. Ele adora Motorola. É a grande... o celular para ele é uma coisa que é Motorola. Mas a Motorola tem uma coisa, é que a Motorola é a empresa que faz celulares há mais tempo na face da Terra. Por supuesto, é a inventora do celular. Ela inventou este treco. Então, o que você tem de engenheiros lá que conhecem profundamente isso, que claro, só pensam nisso, as mudanças que você vê nos Motorolas são sempre muito interessantes do ponto de vista de engenharia, de uso, de compreensão do que a pessoa quer naquele aparelho. Eu acho que a própria diversificação de modelos que a Motorola fez nos últimos anos, que eu não consigo acompanhar, acho que ninguém consegue, porque é uma quantidade de modelos, porque eles perceberam que tem gente que quer um telefone ótimo, mas que tem uma bateria enorme, mas que não faz questão de câmera. O outro faz muita questão de câmera, mas não precisa ter aquela bateria. Porque se deram conta que nem todo mundo pode comprar um topo de linha. Então você vai gerenciando o que você oferece. Você vai gerenciando o que você põe lá. Você sabe que eu descobri essa coisa do gerenciamento dos componentes há muitos e muitos anos no Pleistoceno, quando a IBM estava lançando o ThinkPad. Você se lembra desse? Claro que sim. Foi o melhor notebook daquela época, que continua existindo. Tinha aquele Butterfly Keyboard, né? Que era tinha o Butterfly Keyboard, um dos modelos do ThinkPad tinha o Butterfly Keyboard. Mas a IBM fez uns seminários, durante uns 2 ou 3 anos, de levar grupos de analistas e jornalistas de tecnologia e pessoas que lidavam com aquilo, para fazer uma espécie de ensaio. Eles te davam uma aula sobre o computador. Ficava fechado 3 dias no hotel. Todos os técnicos vinham te explicar o que fazia cada peça. E
quanto custava mais ou menos cada coisa. E o teu exercício final era o seguinte, você tinha $1.000 para construir um computador. E o que é que você escolhia botar dentro desses $1.000? Entendi. Você não podia botar, não tinha como. Se você quisesse botar todas as coisas topo de linha, você ia chegar em $1.500, $2.000. Tinha que ficar em $1.000. E olha, a gente suava muito e pensava muito. E a coisa curiosa é que as pessoas de cada país escolhiam uma configuração diferente. Ah, que interessante. Porque, de repente, num lugar era mais difícil conseguir uma coisa, no outro o pessoal usava mais para fazer fotos, no terceiro para guardar arquivos, enfim. Desde então, eu me dou conta de uma forma muito aguda, digamos, muito crítica das coisas que entram no aparelho. Até porque, quando a gente tem aparelho topo de linha, que você e eu temos sempre, a gente não usa tudo. Não. A gente usa uma fração do que está lá. É. Então, eu acho que, nesse aspecto, a Motorola sacou muito bem que tem usuário que prefere, quer dizer, várias pessoas diferentes vão preferir diferentes componentes formando um determinado preço. Então, esse respeito pelo orçamento do consumidor é muito bacana, é muito pé no chão. Não, eu sou fã da Motorola, eu gosto muito de como eles respeitam o sistema operacional. Isso é uma coisa que... Eu tive vários celulares Motorola. O Android, as minhas marcas favoritas sempre foram... Eu tive alguns Pixels e eu tive alguns Motorolas. Eu sempre gostei muito dos Motorolas. E esse aqui está sensacional. Eu acredito. Ainda convivemos pouco. Eu ainda não sei te dizer que tal a bateria, por exemplo, porque ainda não passei o dia inteiro com ele. Mas tela está espetacular, velocidade de desempenho está sensacional. Essa telinha externa é o bicho. E acho que ela vai realmente reduzir ainda mais o meu uso de celular. O que é bom. É ótimo, porque, de fato, quantas vezes você vai ver a hora ou você quer ver chamar um Uber e aí você fica meia hora assistindo TikTok. Ou entra no Twitter, ou entra no Facebook. Quando você olha, se passaram 2 horas. Isso aqui reduz o celular ao essencial. E é leve e é lindo, né? É bonito mesmo, elegante. Cora, temos livro também? Hoje é um dia rico. Hoje nós temos telefone, temos livro. Olha, eu na semana passada... Mais uma japonesa? Exatamente. Eu trouxe uma autora japonesa, Querida Combine, um livro, e eu resolvi trazer um outro livro de autora japonesa essa semana, porque há muito tempo eu não leio um livro tão bom. Olha só. Mas, de verdade, acredito. Esse livro é simplesmente extraordinário. Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu fiquei meio intrigada com esse título, Peitos e Ovos. É provocador, né? E essa capa é muito provocadora também. E eu pensei, mas Peitos e Ovos? Eu quero ler um livro chamado Peitos e Ovos? Com essa capa? Eu digo, mas vamos lá. Pois olha, é sobre isso, é sobre peitos e ovos. A mulher é ótima. Eu estou intrigado. Ela escreve sobre a condição humana, sobre o que é ser mulher no Japão, sobre se é justo ou não é justo trazer um ser humano ao mundo. Olha, é maravilhoso. Na verdade, esse livro são 2 livros. Ela publicou, em 2008, uma novela de 100 e poucas páginas, chamada Peitos e Ovos. Isso fez um sucesso enorme no Japão. Transformou ela
num nome conhecido em todo o Japão. Ela virou uma popstar no Japão, ganhou o principal prêmio literário, tudo. Alguns anos depois, quando ela teve uma oferta de uma editora inglesa para fazer a tradução em inglês, ela resolveu ampliar o livro. Desde então, ela tinha tido um filho e ela achava que ela podia incorporar essa experiência nesse livro. Então, ela escreveu mais 2/3, digamos, do volume disso aqui depois, no intervalo de 8 anos. São 2 livros muito distintos. Eles não se leem como um livro só, muito embora a personagem seja a mesma personagem, mas é a mesma personagem por ser, porque, na verdade, são 2 momentos muito diferentes e são 2 escritas também bastante diferentes, da primeira parte para a segunda. Eu não digo da primeira metade para a outra, porque, na verdade, nós estamos falando de 1/3 e de 2/3 do mesmo livro. A primeira parte, ela é tensa, ela é compacta. Essa candidata a escritora, chamada Natsuko, vive em Tóquio, tem 30 anos, e a irmã dela, mais velha, e a sobrinha vem de Osaka. A irmã mais velha quer aumentar os peitos. Aí os peitos da história. A filha, que é pré-adolescente, está passando por uma crise. Ela tem horror do que está acontecendo com o corpo dela e ela não consegue imaginar que uma pessoa queira ter mais peito por conta própria. Porque ela queria parar aquele processo, ela queria ficar criança, ela odeia, ela está com nojo do corpo dela e do que está acontecendo. E em algum momento... Que coisa tão psicanalítica essa mãe e essa filha. Não Nesses é? 2 momentos, é claro. Mas é muito interessante como isso se desenrola e a naturalidade com que ela faz isso. Você conhece a interpretação freudiana da Branca de Neve? Acho que não. É muito interessante porque é esse momento em que a mãe, que em geral ainda é uma mulher jovem, começa a perceber a filha, recém-entrada na adolescência, começando a ser mais observada do que ela pelos homens. Então, a coisa da madrasta, porque é óbvio que na história tem que virar uma madrasta, porque senão você tem que lidar com o fato de que é a mãe, né? Então, é a bruxa má, é aquela coisa tal que tem essa coisa de... É uma mulher muito bonita, mas é também uma velha bruxa. Tem essa coisa dúbia, né? O que ela é? Ela é uma mulher muito bonita ou ela é uma velha bruxa? E essa princesinha encantando os homens, tudo mais, tal. Quer dizer, é esse momento na vida da mulher, mãe de uma filha, quando ela começa a perceber que a filha é uma concorrente no mercado de homens. Essa moça... E você me contou isso e eu imediatamente pensei nessa... A Makiko, que é a mãe que quer aumentar os peitos, ela começa a sentir a concorrência das mais jovens de uma forma muito intensa, não só por causa da filha, é porque ela é hostess num bar. No Japão, você tem, até hoje, essa categoria de bar em que os homens vão e conversam com as hostess. Não é uma coisa de prostituição, mas é uma mulher com quem eles conversam, que ouve o que eles têm a dizer. Uma geisha, né? É uma espécie de... As geishas ficam muito irritadas quando são comparadas com as hostess, claro, porque ser geisha exige um preparo, é uma coisa que a pessoa estuda anos. Sim, mas ser... o papel social me parece similar, O papel social eu acho, para mim, do ponto de vista ocidental herético, eu considero mais ou menos a mesma coisa, sim. Mas eles vão pro bar e quanto mais tempo a hostess conseguir segurar o cara e fazer ele beber e comprar ficha para o karaokê, mais ela vai faturar e maior vai ser o valor de mercado dela, digamos. E a Makiko, que é a mãe da adolescente, ela começa a perceber que estão chegando moças novas nos bares, que ela já não tem
tanto encanta e ela quer aumentar os seios É a Branca de Neve. por causa disso. Bom, essa é a primeira parte. Essa primeira parte termina com uma cena surpreendente, inusitada, com ovos de verdade. É uma coisa de grande impacto. Eu não vou contar porque eu não quero Estragar a surpresa. fazer spoiler, mas antigamente a gente contava tudo, né? Mas hoje as pessoas estão muito sensíveis a spoilers. Então eu vou manter o segredo e não vou fazer o spoiler. A segunda parte, a gente sabe que a Makiko e a Midoriko continuam lá em Osaka, mas a Natsuko, que é a protagonista, conseguiu já escrever um romance, lançou o romance e teve muito sucesso. E agora ela quer ser mãe. Aí que entram os ovos. Porque ela tem aversão ao sexo. Ela não consegue fazer sexo com homem. Ela não se interessa, ela não quer. Mas ela quer ter um filho. Uhum. Não é que ela queira ter um filho, ela quer encontrar a pessoa que seria o filho dela, ou a filha dela. É uma forma muito curiosa de... Ela quer conhecer. Ela quer conhecer. É uma forma bonita de desejar a maternidade. E no Japão, é praticamente impossível para uma mulher solteira conseguir uma doação de esperma ou fazer um tratamento, como você pode fazer em qualquer país. Então, muitas japonesas que querem ser mães solos, nesse esquema, elas vão para a Dinamarca, vão para outros países para fazer uma inseminação artificial. E nessa segunda parte do livro, ela discute as várias possibilidades com os amigos dela e, sobretudo, com duas pessoas que são filhos de inseminações artificiais e não sabem quem são os pais biológicos. E o impacto que isso teve na vida dessas duas pessoas. Aí você tem Mas que família neurótica, Cora. Olha, mas não é bem uma família, né? Não, digo as duas irmãs. As duas irmãs, sim. Cada uma com a sua neurose. Cada né? uma com a sua neurose. Mas a gente está falando de uma realidade distinta, porque a gente está falando do Japão contemporâneo. Eu estou falando de neurose, evidentemente, pensando na gente ocidental e... Você me perguntou, na semana passada, se o Querida Combine era uma boa janela para o Japão contemporâneo. Eu acho que o Querida Combine é mais uma janela para o interior das pessoas, mas esse livro é uma bela janela. O poder de descrição da Mieko Kawakami é sensacional. O poder de observação dela, os costumes, a própria discussão, porque isso aqui parece superficialmente uma discussão feminista, até que ponto que uma mulher pode ser dona do próprio corpo e desejar ser mãe. Mas vai muito além disso. É o que significa ser. Uhum. Quer dizer, qual é o impacto disso para quem traz outra pessoa ao mundo e para quem nasce? A um certo momento, ela diz que dar à luz é um ato unilateral de extrema violência. A gente não está acostumado a pensar assim. Não. Mas é verdade. Você está fazendo com uma pessoa que ainda não existe, que não pediu para nascer, um gesto unilateral e muito violento. Você sabe que a própria expressão dar à luz parte do pressuposto de que você está dando um presente, né? Está trazendo à luz. Mas nem sempre, né? Olha, tem uma fala, ela tem ótimas falas ao longo desse livro, realmente é fabuloso. Tem uma das personagens, Yuriko Zen, é uma das filhas de pai biológico não conhecido. Essa menina é criada por um pedófilo.
que estupra ela, enfim, ela sofre toda sorte de violências. Nada disso, porém, é contado como drama, tá? É contado apenas como constatação. E essa mulher, ela queria não ter nascido. Ela é revoltada pelo fato de ter nascido. Aí você põe... E ela conta uma história que eu fiquei muito impressionada com isso. Ela diz, você imagina que você entra numa floresta, no meio dessa floresta calma, sossegada, você encontra uma casinha. Dentro dessa casinha estão dormindo 10 crianças. Elas não sentem alegria, não sentem felicidade, nada. Nem tristeza, nem... Elas estão dormindo, estão dormindo. Se você acordar essas crianças, 9 crianças vão ficar muito contentes, vão te agradecer de todo o coração. Mas tem uma criança que vai sofrer mais do que a morte, até o último dia da vida dela. Ou você acorda todas, ou você não acorda nenhuma. E quando você tem um filho, você está fazendo isso. Que visão. Você está tendo coragem de acordar essas crianças. Não é fenomenal isso? Eu entendi a metáfora, eu achei um pouco triste, eu não sei se eu concordo ou não, mas... Não, a gente não é necessário concordar, mas é uma visão inteiramente original, não é? É uma visão original. É uma visão original, certamente é uma maneira original de encarar a coisa. O peso da existência. É. O que o Kundera chamava de insustentável leveza do ser. A insustentável leveza do ser, que é uma imagem bonita também. Olha, é um livrão. Tem algumas partes um pouco menos emocionantes, digamos, justamente as conversas dela na segunda parte, às vezes são longas digressões filosóficas e éticas, mas elas são sempre muito estimulantes. Então, na segunda parte, ele não é exatamente um page-turner, não é aquela coisa que, como vai acabar, porque não é isso. Não é um livro como vai acabar isso. É um livro que faz você pensar muito. E é muito legível. Muito legível e foi muito bem traduzido. Eu adorei. Eu agora quero ler todos os livros dela. Fiquei fã. Aliás, vamos falar da tradutora, né? Porque a gente não disse quem fez essa boa tradução. Foi a Eunice Suenaga. E quer saber de uma outra coisa curiosa? Essa capa. Você se lembra que eu fiquei tão chateada com a capa do País Terrível? Sim. Foi feita pela mesma autora dessa capa aqui. E o que você acha dessa? É uma dessa? moça que se chama Elisa von Brunnow. Olha aqui. Aquela, eu fiquei super chateada conforme a gente conversou, porque eu acho aquele livro muito delicado e acho que aquela capa tinha uma provocação que não combinava com o livro. Aqui eu acho que está totalmente dentro do dentro. Porque esse livro é uma provocação, esse título é uma provocação. E aí você percebe que é uma ótima capista, porque nós prestamos atenção em 2 capas dessa forma, né? É verdade. É verdade. É verdade. Ora, muito bom. Muito bom. Estamos numa temporada japonesa. Temporada japonesa. Semana que vem eu trago alguma coisa diferente. Não, imagina. Pode ser um Murakami, de repente. Estou olha, no lugar comum aqui, né? Mas olha, show de bola, sabe? Gostei da sua descrição. O Murakami, por falar nisso, o blurb do livro é do Murakami. Olha só. Ele diz, nunca vou me esquecer da sensação de assombro ao ler pela primeira vez esse livro. Nossa, que descrição forte, hein? Ao ler pela primeira vez, significa que ele leu mais de uma vez. Descrição forte. E é um livro que a gente quer ler de novo, viu? A hora que eu terminei, eu comecei de novo. Interessante. E vindo de vocês, isso é um elogio. Cora, nos vemos na quinta? Com certeza. Até quinta, então.